Olá, meu nome é Jaqueline Bexiga e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre gráfico de floresta. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi um moço cobrando R$ 200 para ensinar a ler gráfico de floresta, o que eu acho um pouquinho caro demais. Então eu vim aqui ensinar de graça, porque é um negócio muito simples. Em 5 minutos vocês vão aprender, vocês vão ver muito simples. Bom, se você está querendo saber o que é um gráfico de floresta, e provavelmente você já sabe o que é uma meta-análise, mas eu vou fazer um pequeno resumo do que é uma revisão sistemática, do que é uma meta-análise. Bom, uma revisão sistemática é o que a gente pega o que já tem na literatura e faz uma averiguação do que tem na literatura, se isso já é o suficiente ou se a gente precisa investigar mais sobre esse assunto para chegar a alguma conclusão. Se na literatura isso já está abundante, ou se não. Um diz que sim, o outro diz que não, e o outro fala assim, ó, não faço a menor ideia. Na revisão sistemática, você diz isso olhando sem um teste estatístico. Já na meta-análise, a gente faz um teste estatístico para verificar se o que a gente está dizendo é verdade ou não. Então, a gente deixa de emitir uma opinião, mas a gente passa a dar um valor, que é o diamante da meta-análise, que vocês vão descobrir o que é junto comigo aqui. Bom, então eu vou colocar aqui o que está aqui no meu computador. Bom, eu peguei uma revisão da Cochrane, que é basicamente o quê? É uma avaliação de uma terapia de restrição em paralisia cerebral. Tá? Eu deixei aqui bem claro para que vocês possam olhar e dar uma olhada nesse documento. A Cochrane é aberta. E aí a gente tem lá pro final, né, na página 196 da revisão, esses dois gráficos aqui. A gente vai ter isso daqui que eu estou mostrando para vocês é o que a gente chama de gráfico de floresta. Então a gente vai ter nesse gráfico de floresta o quê? Olha o título. A comparação da terapia, que essa revisão está mostrando, com uma comparação de baixa dose, né, que é o desfecho 1, né? Bom, em relação a isso, essa meta-análise encontrou 2 estudos, que são de 2011, e cada estudo tinha o quê? 7 e o outro 12. Ela vai ver a média, o desvio padrão desse daqui, e no outro grupo, quanto tinha em cada grupo, a média e o desvio padrão. Então, o que a gente pode olhar nesses estudos já de cara? A gente consegue ver que um tinha 7 e 7, outro tinha 12 e 13, provavelmente isso por conta de uma desistência aqui no tratamento de interesse, mas não quer dizer que isso vai mudar muito o estudo, né? E aí aqui a gente chega para o que interessa, que é a floresta. Isso daqui é os dados que a gente tem. Então, reparem uma coisa. Vocês estão vendo essa linha aqui? Essa linha aqui, ela diz respeito justamente a esse desvio padrão. A gente tem um desvio padrão grande aqui, de quase 8. Então, a gente tem esse desvio padrão maior. Quando a gente tem um desvio padrão menor, que é esse daqui de 5, a gente tem um braço aqui menor. Vocês conseguem perceber? Bom, aí aqui a sinalização da média, conseguem perceber? E a gente tem um poder de cada um desses estudos que é representado por esse verdinho. Então, a gente vê aqui o peso desse estudo e desse estudo na formação desse diamante da meta-análise. E aqui é que eles fazem a média das diferenças. E como que a gente sabe para onde que está pendendo? Bom, aqui a gente tem a low dose, né, a baixa dose, que é o tratamento que ele está fazendo a comparação, e o tratamento que ele quer investigar. Então, vocês podem olhar aqui, os 2 estudos que ele separou estão dizendo que eles são melhores do que o baixa dose. Eles são melhores
do que aqui. Se eles estivessem cruzando aqui, ó, vocês podem olhar aqui, quase toca. Se ele tocasse, ele ia dizer assim, não é, né, não faz tanta diferença. Para algumas pessoas, esse tratamento não vai fazer diferença alguma, porque tá tocando ali o 0. Já aqui embaixo, vocês podem olhar aqui, são 3 estudos, né? Comparação com o desfecho 2, que é a qualidade de vida. Não, qualidade de skills, dissociação de movimento. Bom, esses 3 estudos aqui são 2011, 2013 e 2004. O primeiro estudo tem 39 e 33, o segundo tem 16, o terceiro tem 9. E aí vocês podem perceber que o de 33, ele tem um desvio padrão bem menor, o de 9 também, né? O de 16 também, do que o de 9. A gente tem um braço aqui muito grande. E esse daqui, ele tem, olha o poder dele, o quadradinho dele aqui, ó, de 5%. Enquanto esse daqui, que é de 16, ele responde por 50% do peso e o de 39 por 43%. Então, a gente tem um peso maior nesses dois aqui do que esse daqui, por conta muito, provavelmente, da qualidade dessa amostra aqui. E aí, a gente tem esse diamante pesando para o lado do tratamento. E a gente pode ir olhando aqui, ó, por exemplo, esse daqui ele só tem um estudo. E aí a gente vai vendo, tem 2, tem 1, e todos eles nesse estudo vai mostrando que tem uma diferença. O que acontece aqui nesse triângulo, quando ele cruza o ponto 0, quer dizer o quê? Quer dizer que esse tratamento, em relação ao tratamento que está sendo comparado, não tem diferença. Então, o meu tratamento de interesse, ele não tem diferença do tratamento convencional. Ele não é pior, mas ele não faz diferença. Não existe diferenciação. Meu paciente não vai ter prejuízo nem ganho diferente do outro tratamento. E aqui já a gente pode olhar que existe nessa situação aqui, já existe uma pendência para o outro lado, né? Então, a gente consegue olhar para os diversos gráficos e já ir entendendo. Por exemplo, esse gráfico aqui, a gente já tem uma situação que o diamante, ele está no 0, igual todos os outros 2, né, estudos, eles estão exatamente com a média ali no 0. Então, a gente tem tanto um tratamento quanto o outro não vão fazer diferença. Então, a gente tem uma análise que a gente consegue visualmente olhar e entender. Esse estudo aqui, esse tratamento que eu estou olhando é melhor ou pior, tá? Bom, o que a gente tem que tomar cuidado também nem sempre a gente tem um lado com gráfico de interesse e o outro com o tratamento de interesse e o tratamento que a gente está comparando. Por exemplo, a gente tem que ficar comparando isso porque, por exemplo, nesse daqui que a gente já tinha passado, a gente tem aqui a baixa dose e aqui o tratamento de interesse. Mas quando a gente começa a descer, ele já trocou de lado. Então, toda vez que a gente olhar, a gente não pode achar que o autor vai usar sempre o mesmo lado. Eles podem usar sempre o mesmo lado, né? Um tratamento de interesse desse lado, o outro tratamento de interesse do outro, mas não é necessariamente uma regra que ele use durante todo o estudo. Então, cada gráfico que você for olhar, você tem que olhar atentamente para ver qual lado é cada intervenção. O que a gente precisa saber no gráfico de floresta? Desse lado vai pender para vai estar dizendo que o tratamento é melhor com essa intervenção, e desse lado aqui a gente vai estar pendendo para outra intervenção.
Eu queria saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal. Eu te espero até semana que vem. Tchau!